Quarta-feira retrasada, nós iniciamos uma nova série, orando em 1 Samuel. Temos trabalhado de forma sistemática todas as orações da Bíblia. Chegamos nesta segunda oração no livro de 1 Samuel. Eu queria, como sempre faço, perguntar quantos têm o livro inspirado? Ergano, ótimo. Que maravilha! Nós vamos examinar 10 versículos, a segunda oração neste livro, a oração Cântico de Ana. 1 Samuel, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Assentados mesmo como estáis, podeis acompanhar a leitura da Santa Palavra. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes de vossa boca, porque o Senhor é Deus de sabedoria, e Ele pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a que dá. O Senhor faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desce o monturo, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que lutam com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei. Pai querido, abre as nossas mentes para que possamos entender a Tua palavra. Dá-nos entendimento, Pai, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Nessa oração Cântico de Ana, ela louva o Senhor como justo juiz. Ele é justo juiz por ter respondido à súplica de Ana, após ela ter sofrido zombaria de Penina por anos a fio. Ana, que foi humilhada por Penina, foi exaltada por Deus. O Senhor fez assim justiça a Ana diante da injusta Penina. Isso é um resumo do contexto geral desta oração. A Bíblia, a nossa Bíblia Santa, apresenta o Deus Criador como juiz de toda a terra. O julgamento de Sodoma e Gomorra mostra que Deus faz uma diferença entre ímpios e justos, entre santos e pecadores. Lemos isso em Gênesis 18, 24 e 25. Lemos ali a pergunta retórica de Abraão ao Senhor. Deus havia dito que destruiria as cidades pecadoras por causa dos pecados dos seus habitantes. Aí então lemos as seguintes palavras de Abraão: e se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nela estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Deus é o juiz, isso é uma das suas marcas.
uma das suas características. Embora muitas vezes não possamos entender o agir de Deus, Ele é justo e perfeito em todos os seus caminhos. Ele se descreve dessa forma. Lemos essa belíssima descrição do Senhor em Deuteronômio 32:4. Lá está escrito: Ele, o Senhor, é rocha perfeita em tudo que faz, pois todos os seus caminhos são justos. Deus de fidelidade, que nunca é injusto. Ao contrário, justo e reto Ele é. Há uma antífona antiga, belíssima, do cantor cristão, que quando eu estava preparando este sermão, eu disse: poxa, bem que o Isaac poderia cantar essa antífona, que diz assim: justo és, Senhor, em teus santos caminhos, és digno em todas as tuas obras, eis perto estás de todos que te invocam, de todos que te invocam em verdade. Deus é justo, juiz, santo e puro, irrepreensível em seus caminhos, e próximo está de todos que o invocam. E no cântico que nós estamos analisando, 1 Samuel 1:1-10, Ana invoca o Senhor de todo o coração, e Ele responde no devido tempo, como veremos abaixo. O motivo, a razão de Ana ter composto esta oração, cântico, foi o nascimento de Samuel. Cerca de 5 anos antes deste momento, Ana havia feito uma oração-voto, pedindo a Deus um filho. Caso o Senhor respondesse a oração, Ana entregaria a criança de volta ao Senhor para servi-lo no tabernáculo em Siló. No momento da entrega do garoto, o garoto devia ter mais ou menos uns 3 anos, Ana compõe esta oração. A introdução que nós lemos no versículo 1 é marcada pela alegria. Deixa a tua Bíblia aberta no teu colo, em 1 Samuel 2. Olha aí o versículo 1, como está cheio de alegria. Meu coração exulta no Senhor. Senhor, minha força é exaltada em ti. Minha boca se exalta sobre meus inimigos, pois me alegro em tua salvação. Ana está transbordando de alegria na justiça e na bondade divina, pois Deus atendeu o seu pedido por um filho. Antes de ter tido seu filho, Ana havia sido uma mulher infeliz, pois ela se achava um fracasso por não ter podido conceber uma criança, o desejo maior do seu coração. Mas havia um outro fator complicador, além da maternidade, é que Ana era aborrecida por sua rival Penina. Dá uma olhada no capítulo 1, tu estás com os olhos no capítulo 2, olha o capítulo 1, versículos 6 e 7. Olha como Penina a aborrecia, porque o Senhor tinha deixado Ana estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. O choro, a angústia, a aflição de Ana estão descritos em 1 Samuel 1, 8 e 10. Tu lestes, acabaste de ler o 6 e o 7, olha o 8 e 10. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? 10. Ana se levantou com a alma amargurada e chorou muito e orou ao Senhor. Porém, os lábios de Ana se moviam sem pronunciar palavras, o que fez o sacerdote pensar que ela estivesse embriagada. Lemos a sua resposta nos versículos seguintes, outra vez mostrando angústia, mostrando tristeza, mostrando dor, até mesmo desespero. Olha aí o 15 e 16, 1 Samuel 15 e 16. Ana respondeu a Eli, o sacerdote: não se trata de embriaguez, meu senhor, sou uma mulher muito angustiada.
Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Toda essa tristeza, todo esse desapontamento, toda essa amargura foram transformados em alegria quando do nascimento de Samuel. A alegria de Ana fez com que ela exaltasse os atributos de Deus. Vemos logo no versículo 2 o primeiro atributo, 1 Samuel 2:2. Lá ela diz: não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. A primeira característica que Ana ressalta é a santidade de Deus. Deus é majestoso e perfeito, mas acima de tudo separado. Eu estava meditando, isso é um termo que a gente usa muito, Deus é santo. Mas o que é exatamente isso? E mais uma vez eu me peguei meditando, considerando o que quer dizer Deus é santo. Você deve ter dito isso milhões de vezes no curso da sua vida cristã, eu disse. Mas aí me ocorreu uma comparação que deixa bem claro o que quer dizer Deus é santo. Em Levítico 20:26, a gente vê que santidade tem a ver com separação, diferente. Levítico 20:26 diz: vocês serão santos, porque eu sou santo e os separei dentre os povos para serem meus. Levítico 20:26. Este chamado à santidade, à separação do pecado é o mesmo, ontem, hoje, sempre. Ana exalta a santidade do Senhor, buscando isso ela mesma. Você e eu somos de igual modo chamados a ser santos. A santidade é o que nos diferencia dos não crentes. Essa é a marca do crente. Você, meu irmão, minha irmã, tem buscado ser santo? Jesus nos ensina em Mateus 5:6: felizes aqueles que têm fome e sede por justiça ou santidade, a mesma coisa. É feliz aquele que busca. Eu tenho 2 orações num papelzinho pregado na beirada do meu computador. Uma diz: Senhor, me enche do teu Espírito, Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito. E a outra oração é essa aqui: Senhor, me dá sede e fome por santidade, Mateus 5:6. Uma excelente oração para mim e para você. É interessante que quando Ana menciona a santidade de Deus, ela adiciona uma coisa interessante. Olha aí na tua Bíblia, a parte B do versículo 2: não há outro além de ti. O que ela quer dizer com isso? O que Ana está tentando comunicar quando ela diz não há outro além de ti, santo como tu? A razão é dupla. Toda santidade vem de Deus. E 2, Deus não pode cair, Deus não pode ser impuro, Deus não pode pecar. Note bem, os anjos são ditos que são santos, mas eles têm a sua santidade como criaturas. A santidade que eles têm provém de Deus, mas eles podem cair e pecar, como 1/3 deles caíram e se transformaram em demônios. Nós também, nós podemos ser santos, recebemos a natureza divina, segundo Pedro 1:3 e 4, mas mesmo assim pecamos muitas vezes. Então só o Senhor é especialmente santo, fonte de pureza e santidade, e no qual não pode haver imperfeição. O segundo atributo que Ana apresenta aí está na metáfora rocha. O que significa isso? Deus é refúgio e fortaleza, é rocha para todos os que o buscam. Salmo 18:2. Vemos claramente a imagem rocha, significando fortaleza e refúgio. Salmo 18:2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e meu libertador. O meu Deus é minha rocha em quem me refugio. Nos momentos de fraqueza e insegurança,
nós podemos contar com um Deus que promete nos sustentar, nos fortalecer e nos abrigar. Amém, meus irmãos? Nos momentos de fraqueza e insegurança que eu e você temos frequentemente, nós podemos contar com Deus que é a nossa rocha, que nos sustenta e nos fortalece e nos abriga. Mas a grande ênfase, o grande pivô deste cântico, mais de 80% deste cântico está ocupado em mostrar que Deus é juiz. Deus é o grande juiz, é o terceiro atributo que Ana dstaca. Ele é o justo juiz. Mais de 80% do cântico está ocupado em falar de Deus no papel de juiz, como vemos no versículo 3 até o finalzinho, 10c. No versículo 3 ela abre dizendo: não falem tão orgulhosamente, se referindo a Penina, com certeza, nem saia de sua boca grande arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, Ele quem julga os atos do homem. Penina, rival de Ana, havia se orgulhado de ter filhos e filhas, enquanto humilhava Ana, que não tinha sequer um. Com o nascimento de Samuel, a situação de Ana mudou drasticamente. E no versículo 3, Ana adverte todos os orgulhosos e arrogantes, afirmando que Deus julga os atos dos homens. E de forma belíssima, Ana apresenta 7 contrastes do julgamento de Deus. Lembremos que o número 7 é o número da perfeição. Aqui o atributo do juízo divino é apresentado como perfeito. Deixa a tua Bíblia aberta para você acompanhar aí. São 7 contrastes que Ana apresenta. 7 contrastes. O primeiro contraste, fortes e fracos, está no versículo 4. Nota no versículo 4: o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. O arco aqui representa o poder. Assim nós poderemos parafrasear o versículo 4 da seguinte maneira: o poder dos fortes é reduzido a nada, mas os fracos o Senhor dá força. Deus nos examina e nos julga, e quando nos orgulhamos Ele nos reduz a nada, mas quando nos humilhamos Ele nos exalta. Nós vamos ver um pouquinho mais disso à frente. O segundo contraste, fartos e famintos, está na parte A do versículo 5, olha aí, versículo 5. Os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam fome. Aqui aprendemos com Ana que Deus por vezes nos faz passar necessidades para o nosso bem, mas outras vezes nos dá em abundância, para que nossos corações se encham de alegria. Deus, como juiz, sabe o que é melhor para nós ao longo de nossas vidas. Nos nossos momentos de carestia e os nossos momentos de fartura, devemos exaltar o Senhor, independente de muito e de pouco. Paulo diz que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. É interessante que ele não sabia, ele aprendeu. Já meditou nisso? Ele não sabia estar contente, ele aprendeu a estar contente. É um aprendizado para nós, na carestia e na fartura, estarmos contentes diante do Senhor. O terceiro contraste, estéril e fértil, está na parte B do versículo 5, olha aí o versículo 5. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. É óbvio que Ana não está se referindo a si mesma, já que ela tinha tido apenas um filho, Samuel, quando compôs esse cântico. Nem mesmo profeticamente ela estava se referindo a si mesma, porque ela haveria de ter mais à frente 5 filhos a mais. Então ela teve um total de 6 filhos. 1 Samuel 2, 21. Assim, a simbologia 7 filhos corresponde à bênção completa ou perfeita de Deus com relação a dar filhos. O exemplo disso é Ruth, cujo amor à sua sogra era melhor
do que 7 filhos, Rute 4,15. O juiz dá e tira filhos, como acabou de acontecer comigo e com a Betina. Recentemente perdemos o nosso bebezinho de 10 semanas. Ele dá e ele tira, louvado seja o nome do Senhor. Queremos agradecer o suporte, a oração, uma quantidade enorme de pessoas orou por nós, outras tantas se aproximou de nós, expressando simpatia. Betina e eu queremos agradecer de todo o coração o seu apoio, mas Deus dá e Deus tira. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Não entendemos muitas vezes as coisas, mas exaltamos, glorificamos o Senhor no momento da dificuldade e no momento da alegria, quando está tudo ruim e quando está tudo bem, quando estamos enfermos e quando estamos sãos. Bendito seja o nome do Senhor. O quarto contraste, versículo 6a, olha aí o 6a: mortos e vivos, o Senhor mata e preserva a vida. Ninguém morre neste mundo contra a vontade de Deus, nem mesmo isso pode acontecer. Lembram daquele missionário que veio aqui, aquele missionário turco que tentou se matar, com todo cheio de bomba? Quando ele chegou no meio do arraial que ele puxou, falhou. Nada pode ser feito, porque o Senhor mata e preserva. Até mesmo os que se suicidam não pegam o Senhor de surpresa, pois Ele sabe de todas as coisas. Obviamente, aquele que tira a sua vida terá que prestar contas diante de Deus. O reto juiz o julgará conforme sua grande sabedoria. Isso aí Ele vai fazer, não nos compete julgar. O que nos interessa aqui é que Deus tem o controle sobre todas as coisas e nada escapa do seu conhecimento e soberania. Nada. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, disse Jesus em Mateus 10, 29 e 30. Contudo, nenhum pardal cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Isso aqui não quer dizer que Deus sabe quantos fios de cabelo apenas, mas Ele sabe o número, Ele sabe qual é o 100º fio, o 11º, o 100º, 1002º, Ele sabe o número de cada um deles. Nada, absolutamente nada, escapa ao controle do nosso grande Deus. Ele mata e preserva a vida. O quinto contraste está na parte B do versículo 6, olha aí: enfermos e sãos, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Fiquei pensando, qual seria o exemplo aqui? E me veio à mente o rei Ezequias. Lembra que Ezequias foi dito por Isaías: prepara, tu vai morrer, estás doente, tu vais morrer, diz o profeta Isaías em 2 Reis 20, que Ezequias havia adoecido gravemente, ficando às portas da morte. O profeta Isaías veio vê-lo e disse: põe os teus assuntos em ordem, disse-lhe Isaías, e prepara-te para morreres. O Senhor manda te dizer que não recuperarás a saúde. E diz então que Ezequias chorou, se voltou para a parede e chorou amargamente: ó Senhor, lembra-te de mim, tem pena de mim. Começou a chorar muito. E aí então a voz do Senhor vem no ouvido do profeta e volta atrás, vai ter com Ezequias, o chefe do meu povo, e diz que o Deus de Davi ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. Curá-lo-ei, e daqui a 3 dias levantar-se-á da cama, estará no templo. Acrescentarei 15 anos à sua vida e salvarei esta cidade. Deus é o mesmo. Deus levanta o enfermo e dá enfermidade ao são, se assim Ele quiser. Deus é o mesmo de sempre. Ele nos derruba e nos levanta de acordo com o que é melhor para nós. O sexto contraste está na parte A do versículo 7, olha, ricos e pobres, olha aí, 7a.
O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Muitos crentes acreditam que suas riquezas vêm das suas forças, da força do seu braço ou da sua capacidade mental. Este é um pensamento muito perigoso, pois o mesmo Deus que dá pode tirar. Ana quer nos ensinar que devemos acreditar que em Deus dá o sucesso e dá o fracasso. Deus dá pobreza e dá riqueza. Devemos estar contentes em toda e qualquer situação, sabendo que o Senhor tem a nossa sorte na mão. O sétimo e último contraste, versículo 7b e 8a, humilhados e exaltados. É o resumo do julgamento de Deus sobre os homens. Olha aí o verso 7b, ele humilha e exalta. 8, levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentarem-se com príncipes, ele lhes dá lugar de honra. Estamos aqui diante de algo que a própria Ana experimentou. Ana, que era humilhada por Penina, foi exaltada por Deus. O Senhor fez assim justiça a Ana diante de Penina. Por sinal, esse é um princípio universal, independente da pessoa ser cristã ou não. Esse é um princípio tal qual a lei da gravidade. Se eu soltar esse microfone, ele vai cair, independente do que quer que seja. A Bíblia diz que aquele que se humilha a si mesmo será exaltado, e aquele que se exalta a si mesmo será humilhado. Mateus 23, 12. Você quer ser exaltado? Se humilhe diante do Senhor, que o Senhor no devido tempo te exaltará. O último versículo desta canção, oração, reafirma que Deus é o juiz de todo o planeta. Versículo 10. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados, ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. O Senhor é o nosso juiz. Quando Ana trata das características de Deus nesse belíssimo cântico, ela nos ensina que Deus é santo em primeiro lugar, que nós devemos também buscar ser como Ele é. Em segundo lugar, ela mostra Deus como rocha, nosso sustento, nossa fortaleza nas adversidades. E em terceiro lugar, ela mostra o nosso Deus como reto e santo juiz, que sabe o que é melhor para nós, que tem o controle das nossas vidas nas mãos. Nós não precisamos andar com medo. Você e eu não precisamos andar com medo. O que vai acontecer comigo amanhã? Deus é juiz, Ele sabe de todas as coisas e Ele vai conduzir o teu caminho, amém? Ele vai conduzir a tua vida, Ele vai providenciar. Se for necessidade de te humilhar, existe uma razão para isso. Se for necessário tirar, há uma razão para isso. E é para o teu bem, porque no final tudo, absolutamente tudo, coopera para o nosso bem, conforme lemos a palavra do Senhor. Vamos